Olá, pessoal. Que satisfação estar de volta aqui com vocês no curso de licenciatura plena em Geografia. Eu, o professor formador José Eduardo Silva, estou de volta com um novo componente curricular, desta vez a Geografia da População. Vamos tratar nessa primeira aula sobre os fundamentos teóricos e conceitos básicos da Geografia da População. Para tanto, o que vem a ser a Geografia da População? A geografia da população é um ramo da geografia, que estuda a distribuição, a dinâmica e as características das populações no espaço geográfico, cujo objetivo desta área da ciência é analisar como os fatores sociais, econômicos, culturais e políticos influenciam tanto no crescimento como a distribuição populacional em um dado espaço. Bom, segundo Zelinsky, em 1974, ele diz que Geografia da população é a ciência que trata dos modos pelos quais o caráter geográfico dos lugares é formado por um conjunto de fenômenos de população, que varia no interior deles através do tempo e do espaço, na medida em que segue suas próprias leis de comportamento, agindo uns sobre os outros e relacionando-se com numerosos fenômenos não demográficos. Então, para a gente entender melhor, vamos encarar a geografia da população como uma ciência que deve ser percebida enquanto disciplina de campo na análise de processos de organização do espaço, onde o fenômeno populacional vai ser o foco desta análise. E para facilitar mais ainda um pouco, vamos diferenciar alguns campos de estudo. Então, nós temos o campo de estudo, a demografia, que estuda, se caracteriza e se objetiva por estudar os elementos relacionados com a natureza e com o comportamento das populações, e a geografia da população, que tem aquele foco de observar os fenômenos demográficos, mais adiante das variáveis demográficas, ou seja, essa ciência busca respostas para explicar espacialmente os fenômenos demográficos. Então é importante a gente conhecer alguns elementos, como lugar, variação, tempo, espaço e comportamento de uma dada população. Bom, segundo Costa, a geografia da população é o campo de estudo, portanto, com certo caráter científico, dos processos demográficos analisados em uma perspectiva temporal e principalmente espacial, na tentativa de explicar sua dinâmica permanente, da qual organiza o espaço produzido pelo homem, buscando entender o caráter diferenciado de sua distribuição espacial. Então, é uma definição bem mais simples, bem mais tranquila e também ao ponto que ampla, para a gente realmente entender como tratar a geografia da população enquanto uma área de conhecimento que está dentro da grande área das ciências da geografia. E o objeto de estudo deste componente é motivos e causas de distribuição da população no espaço geográfico, a relação população-recursos humanos, ou melhor, recursos naturais, estudo das variáveis biológicas, taxa de natalidade, mortalidade, faixa etária, distribuição por sexo, estudo das variáveis culturais, como número de casamentos, divórcios, tamanho médio da família, etnia, raça, entre outros, o estudo das variáveis socioeconômicas, que são renda familiar, condições de moradia, qualificação profissional, nível de escolaridade. Bom, conceitos básicos que nós precisamos conhecer, e reviver aquilo que nós já vimos desde o ensino fundamental e médio, densidade demográfica. O que seria isso? É a relação da população de um determinado território e sua área, ou seja, ela nos dá a unidade de quantos habitantes nós temos por quilômetro quadrado. A taxa de natalidade e mortalidade, que são indicadores, que vão medir o número de nascimentos e de óbitos de uma determinada população. O crescimento demográfico, que ele tem a ver com a diferença entre natalidade e mortalidade, e pode ser natural ou migratório. E aí nós temos ainda a expectativa de vida, que essa expectativa de vida nada mais é que a média de anos que uma população pode esperar viver, que isso tem uma estreita relação, e está baseada com as condições de saúde e qualidade de vida. E as migrações, por sua vez, que são os movimentos populacionais que podem ser classificados como migração interna, externa, espontânea ou forçada. O professor apresenta aqui para vocês algumas equações que ao longo dos estudos vocês vão se fazer como método de utilização e conhecimento de determinadas unidades, aqui se estiver estudando. E aí temos aqui como aplicação e importância desse componente, da geografia da população. Então, a geografia da população ela é fundamental para o planejamento urbano, políticas públicas, gestão de recursos e desenvolvimento socioeconômico.
E estudos populacionais estes estudos vão ajudar a prever demandas por serviços, infraestruturas e, sobretudo, impactos ambientais. Bom, aqui tem algumas referências que o professor apresenta para vocês e dicas que vocês precisam conhecer para estudos sobre a geografia da população. Vamos lá. Estudar as diversas variáveis como biológicas, taxa de natalidade, mortalidade, faixa etária, distribuição por sexo, né? As culturais, número de casamentos, divórcio, tamanho médio da família, etnia, raça. As socioeconômicas, como renda familiar, condições de moradia, qualificação profissional e nível de escolaridade. Entender e buscar esclarecimentos sobre os motivos e causas da distribuição da população no espaço geográfico. Compreender e verificar a relação população-recursos naturais. Bem como eu preciso agora que vocês pratiquem um pouco. Então, vamos exercitar nosso conhecimento. O que devem fazer? Então, vocês vão trabalhar uma pesquisa e vão postar lá no fórum sobre o seguinte: vocês vão pesquisar um país ou uma região, não é? Você escolhe um país ou uma região e vão analisar as características populacionais, utilizando os conceitos vistos nessa sala de aula, visto nesta aula. O trabalho deve incluir, sobretudo, sobre crescimento populacional, migração e distribuição demográfica. Lembrem-se, a geografia da população é essencial para entender os desafios e transformações que as sociedades enfrentam. Seus conceitos ajudam a explicar fenômenos globais, como urbanização, envelhecimento populacional e fluxos migratórios. Portanto, bons estudos e até a próxima. Fiquem com Deus.